Hoje é dia 19/9, estamos em mais um encontro, né, galera? E, a princípio, vamos fazer a correção do formulário do dia 12/9, que foi sábado passado, né? A matéria que nós aprendemos gerou esse formulário, tá? Para a gente acumular nosso material de estudo aí, né? Só um minutinho, o pessoal está chegando aí. Beleza. Então, olha só. Pessoal que quiser responder as questões, abre o microfone ou responde no chat, né? Como sempre, da mesma maneira. Então, vamos lá. Temos 7 questões desse formulário aqui. Boa tarde, Laudeir. Tá chegando mais gente aí. Beleza. Ok. Então, vamos começar, gente. Temos a primeira questão. Sobre a aula passada, nós temos a seguinte pergunta, né? O que você entendeu sobre o que é potência elétrica, né? Então, baseado em nossos estudos no sábado passado, na aula passada, e o slide, né? O que vocês responderam a respeito dessa pergunta? O que você entendeu sobre o que é potência elétrica? Quem faltou, ou quem está vendo hoje a primeira aula, não sei se é possível isso, mas acho que esse Anton John aí, ele é a primeira aula, se não me engano. Mas, enfim, quem assistiu a aula passada, puder responder aí, né, que fez o formulário, nós vamos nivelar todo mundo aí, né, com essa resposta. Anota a pergunta, anota a resposta. Tem um material de estudo para a gente. Não vai ter consequências maiores não, né, gente? Então, vamos lá. Quem que vai responder? Pode abrir o microfone. Pode responder? Quem? Eu respondo, então. Está relacionado... potência elétrica está relacionado com dissipação de energia, né? Quantidade, eu coloquei quantidade de energia que um resistor é capaz de converter em calor, energia térmica, a cada segundo. Em termos simples, é a conversão de energia elétrica em outra energia útil. Excelente, perfeito. E outra energia útil ao homem, né? Outra energia térmica. É isso aí. Certinho, né? Então, ela vem da dissipação do calor realmente, né? Do efeito Joule, né? Porque a resistência, ela aplica, ela se opõe à passagem da corrente. E dessa maneira que ela se opõe à passagem da corrente, ela gera o efeito Joule, que é a dissipação da corrente elétrica em outro tipo de energia, que é a energia térmica, né? E essa dissipação de calor, transformando em energia térmica, num período de 1 segundo, né? Igual o Laudeir falou aí, ela é a potência elétrica. Beleza? Então, aí, quem respondeu próximo a isso está corretíssimo. Tá? Então, vamos para outra questão aí. Ainda falando, né, do nosso aprendizado da potência elétrica, o Yuri deu uma saidinha e voltou, né, sem querer, Yuri. A questão número 2, qual que é a unidade de medida da potência elétrica? Aí nós temos lá o watts, representado pela letra W,
Temos o volts, representado pela letra V. O hertz, apresentado pelo Hz. O ohms, representação letra R. E nenhuma das alternativas. E aí, o que vocês acham? É a primeira, professor. É a primeira, né? Watts, Isso. exatamente. Beleza? Então, a unidade de medida da potência é o watts. Letra W. Só para a gente relembrar, o volts é a unidade de medida de quem mesmo? Só para questão de recordarmos, né? Tensão elétrica. A tensão elétrica. O hertz, Frequência. frequência elétrica. O ohms, Resistência, né? resistência elétrica. Exatamente. Muito bem. Só que a resposta correta é a primeira, né? Watts. Vamos para a questão número 3. O que ocorre quando a corrente elétrica passa por um condutor e o mesmo aquece, fazendo com que parte dessa corrente se transforme em energia térmica? O que acontece? Na verdade, nós temos uma nova grandeza, né? Que é a potência elétrica. Mas, para gerar potência elétrica, precisa de alguma coisa aí, dessas opções aí, ó. Efeito Joule. Efeito Joule, exatamente. Muito bem. Né? Que é o aquecimento em forma de calor. Beleza? Yuri também respondeu lá, efeito Joule, certinho. A caneta caiu. Vamos lá para a questão número 4. Por que a informação e o conhecimento da potência elétrica se torna muito importante para um técnico de computador, ou um técnico de eletrônica, ou até mesmo um eletricista, né? Um técnico na área elétrica? Por que a potência elétrica requer essa informação, requer esse conhecimento e cuidados, né? Por quê? É aquilo que você colocou na aula anterior, né? Relacionado com, primeiro, pois é a informação, né? Quem define o quão forte um equipamento é em relação a outros modelos. Isso. A potência está totalmente envolvida a isso, né? Relacionada a isso. Quanto mais potente o aparelho, né? O equipamento, nós demos o exemplo do ar-condicionado, do chuveiro, né? E quanto maior a sua potência, maior vai ser o consumo de energia, né, gente? E o aparelho, o equipamento, ele vai ser mais potente. Então, temos que ter cuidados. Pelo menos temos um conhecimento básico, né, dos cuidados que nós temos que ter, né? Que temos que melhorar o condutor, né? O condutor mais grosso, né? Disjuntores, fontes de alimentação ATX, daquela fonte real, com uma potência nominal maior, né? Que nós demos o exemplo do computador, né? Para jogos, para softwares em 3D, que requerem, exigem mais, né? De memória, de processador, de placa de vídeo. Então, tudo que exige mais potência, certamente exige mais energia elétrica, né? E tendo mais energia elétrica, requer cuidados, tanto do técnico de computador, como o técnico de eletrônica, ou o eletricista, né? O técnico de elétrica. Todos eles têm que ter esse nível de conhecimento básico, né? Dos cuidados que tem que ter para equipamentos com potência maior, certo? Então é isso, a questão da segurança, né? Para não termos acidentes, né? Acidentes elétricos e até mesmo com o próprio ser humano, né? Beleza? E também o desperdício, né, gente? Porque se a gente tiver um condutor que não aguenta a passagem da corrente elétrica do nível que ela precisa passar, vai ter um desperdício grande, né? Muita perda
de energia elétrica em efeito Joule, né? Ou em potência. Então, sim, se tiver muita perda em potência elétrica e a corrente não está sendo equilibrada, né, o suficiente, então nós estamos tendo desperdício. Beleza? O que é frequência elétrica? Questão número 5. Pode responder, professor? Oi? Pode? Pode responder? A frequência elétrica é a frequência nominal das oscilações de corrente alternada em uma das redes síncronas de transmissão, né, de usina elétrica ao consumidor. Isso. Então nós conseguimos. Né, e pelo que Ah, eu estava também fazendo as pesquisas também, que aqui no país ela é 50 Hz, né? Em outros países ele já faz uns 60 Hz. isso. Eu não cheguei a comentar isso na aula, não, né? Mas vou até comentar com vocês. Então, a frequência elétrica, ela é uma grandeza elétrica, né? Que mede ocorrências, né? Mede ocorrências num determinado período de tempo, né? É isso que é a frequência elétrica, assim, basicamente resumindo, né? Então, ela mede a repetição de ocorrências dentro de um período de tempo. Tá? No caso da corrente, igual eu acho que foi o que respondeu aí. Respondeu com mais precisão, né? Com mais riqueza aí de informação, que fala justamente sobre deu o exemplo da corrente elétrica, né? Que a nossa corrente elétrica ela é alternada, né? E da forma que ela chega em nossas casas, ela tem uma ocorrência elétrica, uma ocorrência de ciclos, né? Ela repete o ciclo dela durante um segundo, que o Hertz mede, ele mede em segundo, né? Uhum. Então, durante um segundo, nós medimos, a frequência elétrica é medida pelo Hertz, a unidade medida, quantas vezes ela se repete, né, dentro de um segundo, aquela alternância, né, da nossa corrente elétrica. Até coloquei o exemplo lá no slide, e ela repete 60 vezes, né, em um segundo, tá? E uma curiosidade que nós temos, acho que eu não devo ter comentado com vocês no ano passado, mas nós temos a usina de Itaipu, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores aí que existe, né, na América, pelo menos, não sei no mundo, mas ela produz energia elétrica para o nosso país, né, quase que completo para o nosso país. E também parte dessa usina hidrelétrica, ela está no Paraguai, então ela está bem na fronteira. Parte dela é do Brasil, é brasileira, e parte dela é do Paraguai. Né? Eu estava até não sei quem comentou aí, né? Falou sobre isso. E o que acontece? No Paraguai, lá a corrente elétrica deles lá é de 50 Hz. Então, tem uma repetição dessa alternância menor do que no Brasil. Né? São 10 Hz a menos. Né? São 50 Hz, enquanto que aqui a corrente nossa ela tem essa frequência elétrica de 60 Hz. Então, são 10 Hz de diferença, que se o aparelho não estiver preparado para isso, né, ele vai funcionar com certa... ele vai funcionar meio que forçado a uma corrente que não bate com a quantidade de Hertz, ou ele vai trabalhar de uma forma meio que atenuosa, né? Então, dessa forma, o que acontece? A maioria dos nossos aparelhos eletrônicos, que dependem de corrente elétrica, eles já são fabricados para funcionar entre 50 Hz a 60 Hz, devido a isso, né? Devido a essa situação, de que pode ocasionar de você ir lá para o Paraguai ou outros países próximos do Brasil que utiliza essa corrente, né, de 50 Hz. Ok? Então é isso. Só um minutinho aqui, tá chegando gente até agora, hein, gente? É isso. Eu vou chegar atrasado aí. Então,
O que acontece? Lá no Paraguai, ela é produzida a 50 Hz para o seu próprio país, Paraguai, e no Brasil ela é produzida a 60 Hz, né, no Brasil. E olha que coisa interessante que acontece. O Brasil utiliza toda a sua produção, né, de energia elétrica. O Paraguai não. O Paraguai ele é um país pequeno, então não tem necessidade de usar toda a energia elétrica que eles produzem. Eles acabam revendendo para o Brasil. Né? Eles acabam revendendo para o Brasil parte dessa energia elétrica. E o Brasil, por sua vez, tem que pegar essa energia elétrica e fazer ela a 60 Hz. Né? Então, essa é a questão de curiosidade, né, gente? Igual eu falei com vocês, a frequência elétrica, ela é muito importante a gente saber o conceito e saber para que ela existe. Nós temos frequência elétrica em modulações de rádio, temos frequência elétrica em forno micro-ondas, temos frequência elétrica em sinais de antenas, né? Então, a frequência elétrica está muito envolvida em nossas vidas e elas medem justamente esses sinais, né? A oscilação, a ocorrência de repetições desses sinais, porque tudo que se relaciona tem que estar na mesma frequência, né? Um exemplo, se eu tenho um rádio e o rádio ele foi fabricado com uma frequência, essa frequência desse rádio ele tem que pegar a mesma frequência da antena. Então, se a antena tiver algum problema de frequência, vai interferir nessa transmissão, né? Vai interferir nessa transmissão de informação para aquele rádio. Né? Então, assim, é uma coisa muito importante. É bom a gente saber, temos que ter esse conhecimento, né? Na questão de Wi-Fi, a gente tem que saber, por exemplo, selecionar o canal certo da frequência, porque senão não vai fazer a comunicação também. Então, são detalhes que é importante, sim, a gente saber, né? A existência, saber o que interfere, o que não interfere, como interpretar, né? Mas nada que a gente tenha que intervir com uma coisa muito avançada, né? Com algo avançado. Não é o nosso caso. Ok? Alguém mais quer responder aí? Quer tirar alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Aí a questão número 6. Ó. O Hertz mede o que dentro de um período de tempo? Ele mede a carga elétrica, o Hertz mede o tempo, o Hertz mede os efeitos ou o Hertz mede quantidade de ciclos? O Júlio respondeu lá no chat, quantidade de ciclos. Né? Tá certo, gente? Todo mundo concorda? É isso mesmo, né? Sim. Certíssimo. E para a gente finalizar, qual que é o período de tempo? O Alex está com dificuldade de conexão, está caindo. Deve ser a internet mesmo. A minha internet até que hoje não está caindo muito não, mas tem dia que ela cai também. Isso aí é o sinal, né? Está relacionado com frequência elétrica. No caso não é elétrica, não, é frequência de rádio. Número 7. Qual é o período de tempo que o Hertz mede um fato, né, uma ocorrência? Qual que é o tempo padrão do Hertz? Hã? Um segundo, né? Isso, um segundo, exatamente. Beleza? Então aí acabamos, né? Concluímos esse formulário, é um formulário muito bom que abrange bem a aula que nós fizemos no sábado passado, dia 12. E agora vamos voltar aqui para o slide para a gente concluir ele, né? E temos uma atividade também que eu quero passar para vocês ainda hoje. Deixa eu buscar o slide aqui, que eu acho que eu fechei ele sem querer. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que eu fechei mesmo. Só um minutinho, gente. Vai ficar preta a tela aí.
minutinho. Beleza. Então, vamos chegar lá onde nós paramos. Potência elétrica, nós falamos, né? Isso aqui que nós vamos trabalhar hoje, né? As fórmulas da potência. A frequência nós estudamos já, né? Frequência elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui hoje. Nós vamos falar sobre a eletrostática. Vamos falar sobre a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Ok? Igual eu falei também na aula passada, é coisa rápida também, só para a gente ter um certo conhecimento da sua existência. E cuidados, né? Porque tem uma delas aqui que nós temos que ter um certo cuidado. Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Então, eletrostática. Eletrostática, na verdade, é uma ciência, né? É um estudo. Tá? Eletrostática é um estudo. É uma área que vai estudar o quê? A área de eletricidade, que é o que nós estamos estudando. Tá? Só que ela estuda o comportamento, tá, gente? O comportamento das cargas elétricas que estão em repouso. Olha só. Então, nós temos a eletrostática, que é uma área da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas que estão em repouso, que nada é o nome que nós podemos chamar eletricidade, o quê? Estática. Tem gente que fala energia estática, não tem problema não, tá? Eletricidade estática ou energia estática, a gente está se referindo da mesma coisa, tá? Ou seja, e ela, olha só que coisa interessante, ela se encontra em toda parte. E seus efeitos são perigosos, né? Quando não há o devido conhecimento. O que seria isso, hein, gente? Se alguém já ouviu falar, já teve contato com isso? O que vocês acham a respeito de eletricidade estática ou energia estática? Eu já ouvi falar, professor, que ela é uma diferença de energia, né? Ela é tipo, ela é tipo um imã, né? Você empurra e ela tenta te jogar você de volta, né? Tipo, você é tipo uma mudança de ambiente, né? Isso aí é o eletromagnetismo, né? A gente vai chegar nisso aí. É Uhum. consequência também. Mas a eletricidade estática, ela é uma quantidade de carga elétrica que fica acumulada, fica parada em determinado material, né? Você já deve ter tido alguma experiência semelhante. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos e aí vocês vão relacionando aí. Aquela brincadeira da escola, né, que a gente faz o atrito do pente ou da caneta, né, na cabeça. Aí a gente está, pelo atrito, a gente está acumulando uma carga de elétrons, né, a gente está gerando praticamente eletricidade através do atrito, né, um acúmulo de eletricidade naquela caneta e quando a gente encosta nos papeizinhos eles grudam. Não é isso? Então, isso aí está gerando um eletromagnetismo, igual não sei quem falou aí. E quem que nunca foi pegar, por exemplo, na maçaneta de uma porta ou do carro e acabou tomando uma carga elétrica, né? Um pequeno choque, né? Quem que já não teve esse contato? Encostar em alguma aquela e dar um barulhinho de tipo uma faísca, né? O que mais? A camisa, a roupa, por exemplo. Você vai... Hã? Aqui no portão da minha casa, aqui não tem eletricidade, nada passando aí. Quando eu ando muito tempo com as chaves no bolso, aí eu chego, coloco a chave, dá um choque, dá uma faísca e me dá choque até na mão também. Pois é, isso aí é acúmulo de eletricidade estática. Ou é na chave, né, ou é o seu bolso que acumulou na chave, né? Então, assim, é alguma carga elétrica que você acumulou. Né? Pode ser na sua mão, pode ser no seu corpo, né? Pode ser no bolso da
roupa e na chave. Então, assim, é uma carga elétrica estática, parada. E na hora que você encosta em algum condutor, né, aí vai ocorrer isso aí. Né? Então, é comum, acontece, né? Ainda mais os profissionais que trabalham na área de informática, acaba acontecendo com mais frequência, ok? E é um cuidado que nós temos que ter, né? A eletricidade estática, ela acaba se tornando perigosa para nós, mas não em questão de perigo de acidente, tá? O perigo é no bolso mesmo, porque imagina você com essa carga elétrica que você está aí, que você postou no portão. Vamos dizer que é na sua mão, no seu corpo que está acumulado. Você vai e encosta numa placa de circuito cheia de componentes eletrônicos, né? O que vai acontecer? Ali está cheio de condutores. A sua carga elétrica vai passar para aquela placa, né? E o que vai acontecer? Aquela placa ela pode se queimar, né? Pode queimar componentes ali da placa e você perder aquela placa. Ou, no mínimo, na melhor das hipóteses, você pode passar a sua carga elétrica para ela, essa carga ficar acumulada nela de forma errônea, né? Errada, e causar o quê? Causar situações que é comum também. Você abrir um computador para mexer, que seja para fazer limpeza, uma simples troca de peça, uma manutenção básica. E aí, quando você terminou, que foi coisa rápida ali, ligou na tomada, ligou o computador, aí você aperta o botão lá de ligar, nada. O computador parou. O que eu fiz? Eu mexi, parou. Quem que nunca... Quem já abriu máquina de computador, o Por isso, gabinete, e mexeu, já teve essa experiência. por isso o uso das luvas, então, também no canal? As luvas é uma situação para proteger. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Aquela máquina parou de ligar, parou de funcionar. Certamente eu descarreguei alguma carga de eletricidade estática nela, né? E aí eu causei essa situação, né? E muitas das vezes o técnico acha que queimou, ou às vezes queimou, né? Pode acontecer de queimar, lógico, mas muitas das vezes ela não queimou, só que ela está com aquela carga acumulada e a gente tem que descarregar essa carga, né? Temos que descarregar a carga para fazer com que ela volte a funcionar, tá? Normalmente é comum a gente jogar o álcool isopropílico, né? Desconectar todas as conexões, dá uma certa canseira, né? Digamos assim. A gente desconecta todas as conexões, deixa ela a placa totalmente sem conexão nenhuma, né? E a gente dá uma pequena lavada, né? Joga um pouco de álcool isopropílico, que é o álcool 100%. O álcool 100% é aquele álcool que ele evapora 100%, ele não tem umidade, né? Não tem água, né, misturada, e ele não vai danificar nenhuma peça. Então, esse álcool isopropílico a gente joga nessas placas e deixa ela de repouso para evaporar bem e para ela descansar por um tempinho, né? Aí depois, preocupando com a carga de energia estática ou eletricidade estática do nosso corpo, a gente tem que preocupar em descarregar sempre, né, para não ter essa experiência, né? Normalmente, depois que vocês montarem tudo, novamente ele volta a funcionar, né? Mas a preocupação que a gente tem que ter é o quê? Existem no mercado, né, pulseiras antiestáticas, luvas antiestáticas, mantas antiestáticas, existem várias, até a roupa para utilizar antiestática, né? Existem várias formas, né, de tentar evitar ela. Tem muita gente que dá exemplos, né? Tira o sapato lá, encosta a sola do pé no chão antes de mexer, né? Só para descarregar, aí depois pode calçar novamente, pode mexer, que aí já descarregou a carga elétrica que estava acumulada, né? Pode encostar, pegar no metal que está enterrado na terra, na parede, né? Encosta nesse metal, dá uma descarregada também, né? Então a ideia é tirar essa carga, a carga
energia estática não é visível, né? Então a gente nunca sabe quando a gente está com alguma carga acumulada no corpo ou não, né? Então é isso. Então nós como técnicos de manutenção de computadores, nós vamos viver sempre junto da eletricidade estática. É uma preocupação que vai estar caminhando sempre com a gente, tá? E muitas das vezes a gente vai se deparar com ela e vamos ter que trabalhar para retirá-la, né? E voltar ao funcionamento do computador. E também, infelizmente, né, ninguém está salvo, né, de queimar algumas plaquinhas aí durante a vida aí também, né? Tomar uns prejuízos com a eletricidade estática, né? Acontece também. Beleza? Aqui está falando coisas que eu já falei, né? A eletricidade estática acontece quando levamos um pequeno choque ao pegar na maçaneta da porta, ao retirar uma blusa de lã e ouvir estalos, né? Essas coisas assim, tá? Então isso acontece porque tudo que existe no universo possui uma grande quantidade de carga. Igual nós estudamos lá no início, né? O átomo ele está em todas as matérias e o átomo ele possui cargas elétricas positivas e negativas. Então tudo está energizado, né, gente? Mas nem sempre conseguimos notá-las, né, por causa do equilíbrio que há entre elas. A partir do momento que existiu o desequilíbrio, aí é o perigo, né? Porque daí ela vai se movimentar. Encostou no condutor, ela vai fazer essa experiência aí da chave com o portão, né? Da maçaneta da porta. Aí nós estamos dando movimento para essa. Aí nós estamos fazendo com que ela deixe de ser uma eletricidade estática para ser o quê? Uma eletricidade dinâmica, que é a eletrodinâmica. Tá? A eletrodinâmica é o oposto da eletricidade estática. É a eletricidade em movimento. Então, a partir do momento que nós damos essa condição àquela eletricidade estática, ela vai o quê? Ela vai virar uma corrente. É a hora que a gente leva um choque, a gente queima uma placa, ou a gente joga carga lá na placa e ela para de funcionar. Então, nós demos movimento àquela carga que estava acumulada na gente. Ela passou de estática para dinâmica. Beleza? Então é isso. Aqui nós vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Pra gente. Ó, tem gente chegando até agora, hein? Lucas Cordeiro. Lucas Cordeiro. Então a energia, ela se modifica, né? Eu acabei de falar. Quando tem a movimento das cargas elétricas, aí a tendência é ela virar uma corrente elétrica, né? Ela se movimentar. À medida que os elétrons começam a se movimentar. Então vai acontecer o quê? Ela vai virar corrente elétrica mesmo. E é aí que a gente tem esse perigo, né? Dependendo do que nós encostamos, do que nós fizemos, essa eletricidade estática vira corrente elétrica e vai, né? Ela vai se movimentar, beleza? E aí ela passa a ser, igual eu falei, eletricidade dinâmica, que nada mais é do que a corrente elétrica, né? É aquela eletricidade passando a ter movimento, né? Se movimentando. Beleza? Então, a eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, né? Ou seja, é ela em movimento constante, as cargas elétricas em movimento. Tá? E aqui embaixo tem até os exemplos. Ó. Temos exemplos aí, ó, de a gente estar gerando uma movimentação nas cargas, né? Aqui tem uma bateria que certamente ela tem uma corrente. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Bom, eu vou interromper essa parte da eletrodinâmica aqui, parar nesse pedaço aqui, porque vai cair o link, né? Aí eu já começo a explicação da eletricidade dinâmica já nesse ponto aqui, tá?
Eu vou encerrar aqui de uma vez, falta Beleza. 1 minuto. Já já eu mando outro link para vocês aí. Até mais, galera. Tá bom. Até mais.